Cara, a quinta coisa. My words keep getting tangled up in my words. Fala galera, beleza? Muita gente perguntando, cara, você foi embora do Brasil, o que aconteceu? Você arrumou algum trabalho? Que tipo de trabalho é esse? Como é que faz? Como é que não faz? Enfim, baseado nisso eu resolvi gravar alguns vídeos explicando exatamente o que eu faço por aqui. A coisa começa enviando um currículo em inglês para alguma empresa agenciadora de músicos. Existem várias empresas agenciadoras de músicos espalhadas pelo mundo, ou você pode aplicar no próprio site da companhia de cruzeiro. Também existem várias companhias de cruzeiro, várias empresas que trabalham com cruzeiro ao redor do mundo, enfim. Existem dois tipos de job, basicamente: lounge band ou orquestra. No caso, eu faço parte da orquestra. A lounge band pode ser um duo, um trio, um pianista solo, uma banda country, uma banda de funk, aquilo que eles estiverem procurando, aquilo que a companhia estiver buscando para aquele tipo de navio ou para aquele bar específico. E a orquestra toca, no caso, aqui no teatro, acompanhando os shows e os special guests, os artistas convidados. Bom, o processo para lounge band é um pouco mais tranquilo. Você tem que enviar um vídeo ou o link de um vídeo da sua banda para a empresa que você está interessado em trabalhar e uma lista de repertório do que a sua banda é capaz de fazer. Se eles estiverem procurando uma banda de salsa, o quanto de salsa você sabe tocar, ou uma banda brasileira, o quanto de música brasileira você sabe tocar, ou uma banda variada, ou uma banda country, como é o caso do navio que eu trabalho aqui. Se eles gostarem do seu som, automaticamente eles entrarão em contato e a coisa vai começar a andar, o processo vai começar a andar naturalmente. No caso de aplicar para orquestra, tem que enviar um currículo em inglês. Então, como é esse currículo? Bom, você põe suas informações pessoais, onde você nasceu, quantos anos você tem, quais idiomas você fala, se fala inglês, coloca que fala inglês e assim, não mente, porque você vai ser avaliado nisso também. Então, se você diz que fala francês, é bom você falar francês. Outra coisa que você tem que colocar é a sua formação. No caso da orquestra, eu não sei se é regra geral, mas todo mundo aqui é formado por alguma faculdade ou algum conservatório ou algum college, no caso dos americanos. Você coloca suas experiências profissionais, você já tocou em algum musical, alguma banda, acompanhou artista, você já fez algum tipo de gravação, enfim. Você não pode esquecer de deixar os seus contatos, se você tem algum vídeo no YouTube ou em algum outro player, ver você tocando, isso é bastante importante. Esse é o primeiro contato que eles têm com você e pode acreditar que a galera avalia mesmo, eles vão atrás de tudo, olham tudo e se eles gostam de você, automaticamente o processo começa. No meu caso, eu enviei um currículo, enfim, eu olhei no Google e aí algumas empresas se interessaram, entraram em contato comigo e aí eles marcam a audição. Como é essa audição? Eles vão te enviar um e-mail dizendo: olha, segunda-feira, 10 da manhã, horário de São Paulo. E você confirmando, eles vão te mandar as informações. Olha, você tem que estar com a câmera ligada, com uma impressora funcionando, uma estante de partitura, seus pedais, sua guitarra, seu amplificador, tudo rolando certinho. Muito bem. O seu avaliador vai entrar no Skype 10 horas da manhã da segunda e vai falar: cara, tá tudo certo, como é que tá? Tudo tranquilo? Você dando ok, tudo tranquilo, ele vai te dar um link onde você vai baixar as partituras e os playbacks para tocar. No caso de um guitarrista, eu não sei dos outros instrumentos, mas nós somos avaliados em 3 instâncias, basicamente: pop, jazz e rock. E aí são mais ou menos 10 músicas ou 10 trechos de músicas. O avaliador vai pedindo, obviamente tudo em inglês, vai pedindo: olha, nessa música eu quero que você toque mais jazz, nessa música eu quero que você faça comping, nessa música toca mais como se fosse um combo, nessa toca mais como se fosse um jazz trio, nessa aqui eu quero que você leia a melodia blocando, olha, esse solo tem que ser pop, mas meio bluesy. É bom estar habituado com as nomenclaturas em inglês, porque esse é Big Band, ele não vai falar Big Band, normalmente eles falam: olha, aqui é Fred Green Style, ou Standing 4, ou Standing 2, eles estão avaliando a nossa leitura, capacidade de improvisação e versatilidade. E você tem que saber se virar, tem que saber usar o drive, tem que ser versátil, ser bom leitor, ser bom improvisador. Não precisa ser um gênio, mas tem que conseguir se defender bem. Bom, galera, coisas que eu destacaria, ou coisas que são imprescindíveis. 1. Falar inglês. Se não falar inglês, não consegue o trabalho. No caso aqui, o trombonista,
é ucraniano, o primeiro trompete é japonês, o baterista é finlandês, sax alto e diretora musical é canadense, então o inglês é a língua que não tem jeito, tem que falar inglês. Segunda coisa, leitura, tem que ter uma boa leitura à primeira vista. Tem que ler 97% do arranjo, seja a harmonia, seja a melodia de primeira. Não tem jeito, é assim, e eles não entendem se não for assim. Terceira coisa, tem que saber improvisar. Você tem que se virar bem tocando vários tipos de harmonia, conhecendo vários tipos de harmonia e sabendo como se defender melodicamente dentro delas. Quarta coisa, versatilidade. Você tem que ter noção de timbre, saber quando é blues e saber quando é jazz, porque na segunda-feira você pode ter um artista rock farofa anos 80. Na quinta-feira vem um grupo de anos 60, tipo The Planters, como essa semana vai acontecer. Tem que conhecer de efeito de guitarra, no nosso caso, saber ligar estéreo, ligar mono, como funcionam os delays, tem que conhecer de timbre de guitarra e estilo, saber como tocar funk, não adianta só ser um baita bluseiro ou ser um baita jazzista. O trabalho exige que você se defenda bem em vários estilos. Bom, a quinta coisa que eu destacaria, mais para nós, músicos brasileiros, tem que tocar música brasileira. Primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui, você toca música brasileira. Você é brasileiro, então óbvio que você toca música brasileira. Mal sabem eles que os músicos brasileiros já estão esquecendo como se toca música brasileira. E não é só tocar samba e bossa nova. Eles conhecem frevo, eles conhecem choro, eles conhecem de tudo. Então, galera, tem que estudar música brasileira porque é a nossa música e eles entendem que é a melhor música ou a música mais incrível do mundo e eles esperam isso da gente. Eu espero que essas dicas tenham ajudado de alguma forma, te ajudem de alguma forma. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos, compartilha no seu Facebook e até o nosso próximo vídeo. Por que se tornar um músico de cruzeiro? Cara, um grande abraço, Deus te abençoe.